Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 30, que fala a respeito de Filipe e o eunuco, quando este estava sem compreender aquilo que estava lendo, e aí Filipe perguntou a ele, no versículo 30, dizendo assim: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te que diz isto do profeta. O que diz isto do profeta? De sorte mesmo, de si mesmo ou de algum outro. Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhes anunciou a Jesus. Você veja, irmãos, que Filipe, o evangelista, explicou a Bíblia para o eunuco que não estava compreendendo essa passagem da Bíblia, que é de Isaías. Ele não estava compreendendo Isaías 53, versículo 7 e 8. Então aí ele passa agora a explicar esse texto para o eunuco. Vamos agora abrir o texto lá no livro de Neemias. Por favor, vamos dar uma passeada aí na Bíblia Sagrada. Neemias está depois de Esdras, lá no Velho Testamento, capítulo de número 8, de Esdras e de Neemias, perdão. Neemias capítulo 8, versículo de número 5, fala a respeito disso, novamente reportando a interpretação bíblica. O contexto aqui era o seguinte: os irmãos que estavam cativos, os hebreus que estavam cativos lá na região da Babilônia, quando eles saíram da Babilônia, eles estavam regressando para a sua terra, que era Jerusalém, para reconstruí-la, e eles se depararam com a destruição terrível que lá estava, e também estava com a questão principal, que era a questão espiritual. As pessoas estavam distantes de Deus, porque não estavam compreendendo a Bíblia. Lembrando que naquela época, nesse contexto aqui, os irmãos tinham ficado, os judeus tinham ficado 70 anos na Babilônia e tinham perdido o contato com o hebraico, que era a língua original do judeu, e tinha aprendido o sotaque aramaico, e essa nova geração não sabia o hebraico direito. E aí, portanto, Esdras, como era um sacerdote, e todo sacerdote conhecia o hebraico, porque tinha mais acesso ao hebraico, à lei, e aí ele abre essa Bíblia para ensinar novamente a Bíblia para os hebreus. Está no versículo 5, dizendo assim: e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o seu rosto em terra. Aí ele fala das pessoas que auxiliou o Esdras na explicação, porque imagine só, existe uma multidão de pessoas compreendendo aquilo que o Esdras estava falando, e naquela época não existia recurso de microfone, de alto-falante, nada disso. Então ficava bem posicionado cada intérprete da lei para que o povo todo entendesse. Aí aqui fala deles, são 20 pessoas, aqui fala de versículo 7, Jesua, Beni, Seremias, Gemi, Acube e Sebaté, Obias, Marciés, existem vários aqui. Mas no versículo 8, ele diz o seguinte: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendessem. Então você veja que essas pessoas estavam ajudando as pessoas entenderem a Bíblia, entenderem aquilo que era a vontade de Deus, compreendendo a vontade de Deus, era o sentido, era o que eles gostariam que as pessoas entendessem. E novamente eu quero ler um texto com os irmãos, que está em 2 Pedro, segundo livro de Pedro, isso, segundo livro de Pedro, capítulo de número
Existem sim alguns textos que são desafiadores para que a gente compreenda a Bíblia. Vamos lá, capítulo 3 de 2 Pedro, versículo número 16 e 17. Diz assim: falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Observe aí, versículo 16 passa para a gente. Então, você veja aí que o próprio Pedro, ele expressa a dificuldade de alguns textos serem interpretados. Portanto, nós estamos aqui, desde a semana passada, nós estamos estudando essa disciplina, que é a hermenêutica, que é a ciência de interpretação bíblica, para que a gente tenha aí compreensão da palavra de Deus com mais facilidade. Lembrando, irmãos, que é uma maravilha para nós estarmos esse último domingo do ano estudando a Bíblia, terminando o ano estudando a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Isso mostra, queridos irmãos, o comprometimento que essa igreja tem de estar zelando pela Bíblia, de estar estudando a Bíblia ano a ano, entra o ano e sai ano, nós estamos estudando a Bíblia. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco, e com isso nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Luciano, por favor, pode passar aí, vai para a segunda regra de interpretação bíblica, que fala a respeito da necessidade de nós tomarmos o sentido da frase. É de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Ou seja, na aula passada nós falamos sobre a necessidade de compreendermos a palavra, certo? Nós falamos sobre isso. Mas hoje nós vamos ver o sentido da frase, porque progressivamente nós estudamos palavra, estamos estudando a frase agora, daqui a pouco nós iremos estudar contexto, ou seja, aquilo que vem antes e aquilo que vem depois, e depois nós estudaremos a quarta regra, que é a necessidade de compreendermos o objetivo ou desígnio do livro, ou seja, aquilo que o livro quer tratar. Mas vamos começar aqui com frase, ou seja, na linguagem bíblica, como em outra qualquer, existem palavras que variam muito em seu significado, segundo o sentido da frase ou o argumento em que ocorre. Importa, pois, que averiguar e determinar sempre qual seja o pensamento especial que o escritor se propõe a expressar, e assim tomando por guia este pensamento pode-se determinar o sentido positivo das palavras que apresentam dificuldade. Nós falamos semana passada de alguns textos, eu gostaria que os irmãos comigo voltassem a esses textos, por favor, a respeito de salvação. Vamos lá. Salmo 91, versículo 16. Salmo 91, versículo 16. Fala a respeito de salvação, mas aí nós vamos entender dentro da frase, dentro do contexto, o que ele representa, o que essa palavra aí, salvação, representa. Semana passada eu falei justamente isso. A palavra salvação, geralmente no Velho Testamento, está ligada à salvação de inimigos, de pessoas que iam se levantar contra Israel, contra Davi, contra algum inimigo físico mesmo, literal. 91, versículo 16. Dar-lhes a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse aqui é o final do Salmo 91, salmo até mesmo mistificado por muita gente, porque tem gente que acha que o Salmo 91 é mais espiritual do que outros, e abre até na sua casa, o Salmo 23, eles acham que o Salmo 91 é mais poderoso do que qualquer outro texto da Bíblia. Irmãos, isso é um equívoco, porque a Bíblia toda em si, ela tem poder, mas não é só aberta, mas é praticada. Certo? É interessante a mística. Eu certa vez até já dei um estudo em uma igreja, na igreja bíblica congregacional Calvário, na igreja tradicional, na época eu era seminarista, todo domingo nós tínhamos a semana, o Thompson na igreja, que era o seminário de cada igreja tradicional. Então nós tínhamos o papel de dirigir culto, ensinar, estudar da pregação, e eu estudei sobre esse Salmo 91, e nós desmistificamos isso. E muitas igrejas, até para vocês terem ideia, que acham que esse salmo é tão importante que fazem campanhas específicas para o Salmo 91 e pegam esse salmo e ungem a página desse salmo e levam para casa. Eu já vi uma campanha em uma igreja que até batia o salmo ungido, o papel do salmo ungido no liquidificador e dava para um suco para alguém tomar. Irmãos, eu já vi absurdos em torno desse Salmo 91.
Mas o Salmo 91 é um salmo tão espiritual e inspirado como qualquer outro livro da Bíblia, certo? E nós precisamos praticá-lo, ou pelo menos que era um salmo de guerra, né? Todo guerreiro, quando ia para a batalha, lia esse salmo. Então você veja que esse versículo 16 diz: daria a abundância de dias que mostraria a minha salvação. É um salmo de guerra dentro de um contexto de guerra. Então as pessoas, os guerreiros, iam para a batalha lendo esse salmo, cantando esse salmo, porque nós sabemos que salmo é uma música. Então eles iam cantando, era um salmo de guerra. Então essa salvação aqui está ligada à salvação de inimigos. Agora nós vamos ver essa mesma palavra, salvação, em Romanos, capítulo 10, Romanos 10, versículo de número, capítulo 10, versículo de número 9. Salvação, o salvo, né? Fala. Versículo 9. Quem puder ler, por favor, pode ficar à vontade, queridos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso. Aqui já a mesma palavra salvação, ela está ligada à salvação mesmo, de ir para o céu, de estar com Cristo, de viver em Cristo. Então mudou-se aí o sentido por conta da frase, por conta do contexto que a palavra está inserida. Isso é muito comum na Bíblia, por isso que é necessário aí a gente ter um cuidado muito grande quando se refere à interpretação da Bíblia, à compreensão da palavra de Deus. Nós vamos agora ver outra palavra, só para a gente entender, terminar de entender essa questão aí. Hebreus 11, nós lemos semana passada, se você puder, vamos abrir aí. Hebreus 11 fala sobre fé na confiança. Hebreus 11 fala sobre essa confiança que nós temos que ter em Deus. Fala da confiança, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, que é a prova das coisas que não vêm. Ou seja, está falando de confiança, está falando de certeza, aquilo que você espera, aquilo que você não vê, mas que você espera, ou seja, é uma confiança em Deus. E também essa fé, eu li semana passada, nós lemos sobre 2 Timóteo, que fala a respeito de fé, e Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ali está ligada a fé no sentido de doutrina, que ele terminou do mesmo jeito que ele começou, as verdades que ele acreditava, os princípios que ele acreditava nisso estavam até o final, ele estava firme, ele estava realmente convicto daquelas verdades. Isso é maravilhoso. E eu usei esses dois exemplos, que são dois exemplos mais comuns a nós, mas existem muitos outros exemplos, queridos irmãos, que a gente pode fazer esse tipo de análise bíblica e entender que nem sempre uma mesma palavra tem o mesmo significado, a depender do texto, certo? A gente tem que ter esse cuidado, essa cautela aí, nessa compreensão. Luciano, pode passar aí, por favor? São mais dois, pode passar esses exemplos que eu já falei. Aí aqui tem, irmãos, ó. Tem que amar estudar a Bíblia e ler bastante outros livros que possam enriquecer seu vocabulário e conhecimento. Ou seja, irmãos, invista em um dicionário bíblico da Bíblia, invista em uma Bíblia de estudo, invista em um dicionário, em alguma coisa, uma enciclopédia bíblica, invista nas coisas de Deus, porque certamente vai fazer com que você compreenda muito melhor a Bíblia Sagrada. Isso é necessário você buscar esses recursos para compreender a Bíblia. Existem Bíblias que já tem um dicionário no fundo dela. Você pode observar, hoje já tem Bíblia que tem dicionário no fundo, tem um dicionário das letras, né, dos nomes dos heróis da Bíblia, ou seja, lá tem Pedro, aí tem o significado de Pedro em hebraico, em grego, o significado de Pedro. Existem Bíblias que já tem até mapa no fundo dela, para que você tenha melhor acesso ao mundo da época, compreender onde é que estava o Sinai, onde é que estava lá o Monte Horebe. Isso tudo, queridos, são recursos que hoje nós temos o privilégio de ter, coisa que um cristão de, vamos dizer que 100 anos atrás, 150 anos atrás, não tinha esse recurso. Os cristãos aqui do Brasil, isso não tinha. A Bíblia era bem rústica mesmo, e
não tinha esses recursos que nós temos hoje. Hoje nós temos até indicações no rodapé para que a gente vá até aquela referência, e poucos anos, eu digo porque a maioria dos cristãos vê aquilo ali, mas nem sabe por que está aquilo ali. E é necessário você fazer uso desses recursos para que você compreenda melhor a Bíblia. Certo? A gente precisa realmente compreender a importância desses recursos que temos hoje e valorizar. Porque, queridos, muitos cristãos morreram por conta dessa Bíblia. Para que a gente tenha hoje esse recurso da Bíblia, muita gente morreu. Muita gente se arriscou a vida para nos dar esse material, e nós precisamos valorizar essa palavra de Deus aqui. Quando o pastor, quando alguém vem aqui falar de missões, fala muito da importância da Bíblia nesses países perseguidos. Você veja, eles não têm a facilidade que temos. É uma dificuldade para ter a Bíblia. Eu me recordo de um seminarista, colega meu, que ele foi morar lá na África. Ele disse que ele não poderia usar a Bíblia de hipótese alguma, não podia falar de Deus no telefone, porque era bloqueado os telefones, principalmente os missionários. Não podia ser falado nada, porque ele foi para lá como estudante da cultura, ele foi como antropólogo. E aí ele entrou no país, mas se ele fosse um pastor lá naquela região, ele não entrava. Então ele tinha que ter todo o recurso para usar a Bíblia sem ninguém saber. E ele disse que ele fazia o seguinte: cortava a Bíblia com uma giletezinha, na época lá não tinha recurso, nem tesoura, não tinha nada disso, uma gilete para fazer barro, cortava uma página da Bíblia e dava para alguém, quando alguém se interessava por alguma coisa, no tempo que ele falava, e fazia com que a pessoa, em último caso, jogasse fora ou até comesse aquele papel para ninguém ver, porque senão morreria. Então nós, irmãos, podemos andar com a Bíblia na mão, Bíblia no celular, tem recurso para todo jeito, e a gente às vezes não valoriza. O pastor quer falar. Agora, nesse mês, teve o Jardim Secreto, na Tabernáculo. Aí no sábado de manhã veio o pastor Ariel Acuna. O pastor Ariel Acuna é pastor das igrejas na Filipinas, 650 igrejas. E ele é contrabandista de Bíblia. E aquele deu um testemunho fantástico. Pega as caixas, enche o carro, fundo falso, leva para os países, e ele disse que ele sai de casa e não sabe se ele volta aqui. Ele já foi preso várias vezes. Foi preso na Índia, foi preso na China, e é um testemunho fantástico. A gente viu, a gente conversou com ele, né? E a gente está trazendo por aqui para a Conquista no mês de março o pessoal da Missão Mais, no Vitória do Espírito Santo, para dar um workshop para todas as igrejas evangélicas de Conquista, falando da igreja perseguida, e vai entrar também esse tema aí. A Bíblia sagrada nos territórios onde é proibido se falar do nome de Jesus. É algo real, assim, de outro mundo nem do passado, é desse mundo bem presente. Então nós somos privilegiados por ter a Bíblia. Sim, isso é maravilhoso. Irmãos, tem pessoas que têm 2, 3 Bíblias aí com tranquilidade. Tem gente que não tem uma página da Bíblia e gostaria de ter. E como é maravilhoso para nós. O senhor pode passar. Irmãos, vamos passar para a terceira regra aqui. É necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda. Isso aqui é importante. Nós estamos avançando, né? Começamos com palavra, fomos para a frase e agora nós estamos no contexto. Queridos, isso é importante porque as maiores heresias do mundo saíram da Bíblia. Saíram da Bíblia de más interpretações da Bíblia. A gente entende que até hoje as pessoas têm muito essa ideia de mistificar certos versículos que são convenientes para ele, porque hoje em dia, por conta da facilidade, as pessoas usam a Bíblia de todo jeito, né? Colocam em fundo de carro, em outdoor, fundo de para-choque de caminhão e tudo mais. E às vezes a gente acaba entendendo aquela palavra sem entender o significado por trás daquele contexto, daquela palavra. E aí acaba surgindo muitas heresias. Vamos observar aí o texto, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. É um texto que você conhece muito bem, eu acredito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
casamento, ele também não precisava, que ele poderia fazer isso, porque a relação em si ia dar essa legitimidade ao relacionamento dele. Olha para você ver os erros gritantes que acontecem com as pessoas no estudo, no contexto. Exatamente, é um absurdo, né? E às vezes aí depois a gente vai ter que desconstruir essa ideia que ele colocou na cabeça dele. Vamos observar aqui. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Olha a importância do contexto. No versículo 10 em diante, nós vamos começar a ler aqui para a gente entender. Lembrando que essa carta aos Filipenses é uma carta de agradecimento. Repete-se a palavra regozijar, alegrai-vos, mais de 29 vezes nesse livro, porque é uma carta de agradecimento. E o retorno de Epafrodito, que foi um cidadão que levou uma oferta voluntária para o apóstolo Paulo quando estava preso em Roma. E quando ele retorna com essa carta do apóstolo Paulo para que o povo entendesse, o grupo, aquela comunidade cristã entendesse que o apóstolo Paulo recebeu a oferta e ficou grato. E aí o apóstolo Paulo escreve, dentre tantas coisas, ele escreve no versículo 10, do capítulo 4, dizendo assim: ora, muito me regozijo do Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tenheis lembrado, mas não tenheis tido a oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter minha abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter minha abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha para você ver como clareia o texto. O apóstolo Paulo está dizendo que ele já tinha aprendido a viver em todas as situações da sua vida e, portanto, ele estava disposto a passar qualquer coisa com o Senhor. Que maravilha, né? Quando a gente entende isso. Só que tem gente que não entende isso, não passa pelo contexto, ou às vezes nem quer ler, certo? Porque ele tem preocupação se ele ler, porque ele vai estar cometendo alguns equívocos aí em nome de Deus. Existe outra passagem interessante, queridos irmãos, que está em Isaías, capítulo 1, versículo 19, que diz lá o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem ou o melhor dessa terra. Só, queridos, eu já vi muitas pessoas falando, já ouvi falando sobre isso, só que não esquece de analisar o contexto daquela passagem. Primeiro, que era uma profecia destinada a Israel, a ajudar aquele povo que estava em desobediência ao Senhor. E interessante que no contexto, desde o capítulo 1, versículo 1, quando fala da visão que o Isaías teve, e ele fala que ele foi no tempo dos dias, de Acaz, ele fala de Ezequias, ele fala de Jotão, de todos os reis que ele também profetizou. Ele começa logo a bandura do povo de Israel. Ele começa a dizer o seguinte, olha no versículo de número 2: ouve, ó céus, e preste ouvidos tua terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu consumidor, e o jumento a manjedoura do seu povo. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregador de iniquidade, de sementes de malignos, de filhos corruptos, deixa o Senhor, blasfemo do santo de Israel, voltaram para trás. Olha, queridos, dessa parte aí, ele só vai dando dura no povo de Israel, porque o povo de Israel tinha se afastado de Deus. Ele vai dando dura que o povo estava idolatrando, tinha voltado a prostituir cultualmente, a adorar outros deuses. E aí, quando chega no versículo 19, ele começa a dar uma esperança para o povo de arrependimento. Ele começa a mostrar para o povo que se o povo ouvisse a palavra de Deus e quiserdes ouvirdes, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem da terra. A ideia é que aquele povo tinha que agora ouvir a palavra de Deus e dar atenção à palavra de Deus ao ponto de praticar, e aí eles começaram a tomar posse da terra, porque estava ali uma eminente catástrofe sendo profetizada
profetizado por eles, pelo profeta Isaías, e que o povo iria ser levado cativo. Aquele povo ia ser levado cativo. Então, o contexto aqui é esse, é de que Deus estava dando esperança para Israel se voltar para ele e obedecer a palavra, e aí eles não iriam ser levados cativos pelo rei, na época Tiglat-Pileser e Senaqueribe, esse pessoal da Síria, que invadiu Israel e tentou exterminar o povo. Alguns que se salvaram foram os poucos que voltaram para ajudar e não ficaram lá naquela região. Então, queridos, olha, existe todo um contexto por trás da palavra, e a gente precisa entender isso, porque tem gente também que hoje está dizendo, não, Deus vai me dar o melhor da terra. Inclusive, recentemente teve uma igreja, não vou falar o curso da Santa, né? Só vou contar um milagre. Fizeram campanha da terra a ser abençoada, né? O lugar que eles profetizassem que Deus iria dar aquela terra. E diz que saiu com um potinho de terra, uma sacolinha de terra, e eles tinham que plantar essa terra onde eles achavam que Deus iria dar essa terra, com base nesse texto, e eles saíram, muita gente foi lá para o caminho do parque, foi lá para aquela região lá nobre, né, da cidade, desceu de suas bicicletas, de suas motos, seus carros populares lá, e aí colocou a terra lá. Certo? Então, querido, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente estaria errando nesse sentido aí. Deus pode dar o melhor? Pode, mas não existe outra alternativa, senão Deus lhe dá a condição para você ter, e não uma coisa sobrenatural nesse sentido, porque Deus trabalha pelos meios ordinários dele, né, pela maneira dele natural, e o sobrenatural ele pode fazer, mas é a exceção e não a regra. Sempre na Bíblia, quando Deus faz um milagre, é a exceção, né? Essa é a ideia da Bíblia. E só que a igreja muitas vezes usa da exceção, que é o milagre, com regra. Ele não quer trabalhar porque ele quer, acha que o dinheiro vai cair do céu, né? Ele não quer fazer uma faculdade porque ele fala, não, Deus me dá um bom emprego sem eu estudar. Ele quer a exceção e não o milagre. Não, Deus, eu não preciso nem ir ao médico. Deus vai arrancar o meu dente aqui mesmo. Eu não preciso ir ao dentista.